às 17 horas e 14 minutos. Hora de acionar a Gabriele Tricânico, que fala direto da Itália e traz aí grandes novidades. Tem Guerra de Titãs no Grande ABC. Gabi Tricânico, boa tarde no Brasil, boa noite na Itália. Seja bem-vinda, Gabi. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Começamos a semana com o pé direito. Hoje pela manhã eu falei um pouquinho sobre as Olimpíadas que acontecem esse ano aqui em Milão e também em outra cidade aqui da Itália, mas agora é hora da gente falar da Guerra de Titãs no Grande ABC, por conta do tabuleiro político. Eu vou pedir para colocar na tela Orlando Morando, ex-prefeito de São Bernardo, atual secretário de Segurança Cidadã da Prefeitura de São Paulo e foi deputado estadual também. E do outro lado, onde eu estou, vou pedir para colocar o Paulo Serra, que foi também prefeito de Santo André. E agora ambos disputam aí oficialmente uma vaga a deputado federal. Orlando Morando sem partido, já o Paulo Serra no PSDB. Vou pedir para colocar o Paulo Serra na tela também, por quê? Eu quero falar dessas duas grandes figuras políticas. É claro que a gente entende aí que numa atual conjuntura de votos por metro quadrado na região do Grande ABC. O tabuleiro está montando, está sendo montado e concentram nesse eixo central, na disputa regional do Grande ABC, o Orlando e o Paulinho. O Orlando, eu já disse, falei sobre todas as suas atribuições, está sem partido, ainda não se filiou a nenhum partido. Eu tenho cá as minhas percepções e sugestões, acredito que deva ir ao MDB. Posso estar equivocada, mas se for por um caminho natural, ele está na gestão do prefeito Ricardo Nunes, está em São Paulo, está muito bem alinhado com o governador Tarcísio, acredito que seja MDB. Ora, não sei. Do outro lado, Paulo Serra, que é a principal liderança hoje do PSDB, não preciso falar da história do PSDB, que afundou, o partido acabou, eles estão tentando aí reconstruir o partido. O Serra, que atua no campo dessa articulação partidária, está tentando a construção, aí a reconstrução do PSDB, ou seja, são dois estilos diferentes, mas com o mesmo objetivo: comandar o futuro político da região do Grande ABC, ter o maior número de votos. E essa disputa se reflete diretamente na montagem das chapas. A gente não sabe o que vai acontecer ainda. Pode ser que o Tarcísio vá disputar a presidência da República. Eu acredito que não, que Flávio Bolsonaro não vá desistir. Agora vamos mudar, vamos falar de outros quadros na região do Grande ABC, porque temos aí Alex Manente, coloca ele na tela, do Cidadania. O Alex Manente, que recentemente deu declarações dizendo que não seria mais candidato a deputado federal, que seria candidato ao Senado, foi para a imprensa, esteve nos veículos da região, disse que não disputaria, mas ora, não é como está se comportando. Tá aí então o Alex, tá bem jovenzinho na foto que a nossa edição separou, faz bastante tempo, mas vamos lá. Além de Alex Manente do Cidadania, que é uma liderança da região, perdeu as eleições no segundo turno para o prefeito Marcelo Lima, lá da cidade de São Bernardo, a gente acredita que ele deva, sim, disputar as eleições. Eu dou meus pitacos, viu? Não acho que Alex deva abrir mão do seu mandato. Vamos colocar agora sim o Auríquio, que foi prefeito por vários mandatos em São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, anunciou recentemente num vídeo na internet dizendo que disputaria. Eu acredito que seja para alavancar a candidatura do seu filho, que já é deputado estadual, Thiago Auríquio, vem para a reeleição. E o meu pitaco é que o Thiago deva disputar as eleições em 2028, a prefeitura de São Caetano do Sul, contra o atual prefeito Tite Campanella. Agora, gente, o Auríquio, candidato a deputado federal, já deixa mais do que claro que para chegarmos em 28, a gente precisa passar em 26, mas as bases precisam estar sólidas. E aí, o que eu digo com sólidos? Os nomes precisam estar na boca do povo. E por isso que eu acredito que o Auríquio tem aí colocado o seu nome à disposição. Ainda falando de Santo André, foto do deputado Altair Moraes, do Republicanos, ligado à Igreja Universal, deputado estadual, mas que agora
vai disputar uma cadeira para federal. Pelo menos é isso que rola no bastidor. Não consegui conversar com o deputado, mas é um deputado que foi eleito pela igreja, né, no Republicanos. Vamos trocar foto, por favor? Aí tá aí o Altair Moraes. Ele é pastor da igreja, comandava a Universal lá de Santo André, então agora ele vem para deputado federal, mais alguém tentando ali, mais um nome, para pegar os votos ali da região do Grande ABC. Do Partido dos Trabalhadores, todo mundo viu no finalzinho do ano que o Marinho, ministro do Trabalho, abriu mão, a pedido do presidente Lula, para o nome do Moisés Celerges, o Moisés, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, esteve conosco aí nos estúdios da Guardiã e falou um pouquinho da sua pré-candidatura e a responsabilidade que ele tem de levar a bandeira do sindicalismo, né, dos metalúrgicos, do ABC, que é o sindicato mais forte, e também do Partido dos Trabalhadores e com o apoio do presidente Lula, né? Então, o Moisés também vai ter uma responsabilidade muito grande e deve estar correndo trecho já nessa pré-campanha para conseguir ter o maior número de votos e se tornar um representante ativo lá em Brasília. Agora, um outro nome que vem para a federal e que é deputada estadual é a Edilene, do PSOL. Ela que foi eleita com uma dobradinha com o Guilherme Boulos na última eleição, mas que agora, por conta do Boulos não ser mais candidato, existe essa possibilidade. Na semana passada, a esposa do Guilherme Boulos anunciou a sua pré-candidatura a deputada federal. A Ediane, ela é do PSOL, é deputada pelo estado de São Paulo, mas foi eleita também aí nas bases do Grande ABC, então pode ser que ela venha buscar esses votos da esquerda. E chegando na cidade de Mauá, olha que surpresa, gente, o vereador Renan Pessoa, do partido MDB, ligado ao Chiquinho do Zaira, né, do um grupo político ali, anunciou bem discretamente, aí a gente não pode dizer que ele vai até o fim, né, com essa pré-candidatura, que seria candidato a deputado federal com apoio do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima. O Renan é ligado ao Marcelo, e aí fica aquele ponto de interrogação, né? Tá aí o Renan na tela. O Renan é candidato porque está de olho nas eleições de 2028, está de olho, vai fazer uma dobradinha com o Leonardo Alves. Qual é o real intuito dessa pré-candidatura? Renan quer ser prefeito de Mauá e vai fortalecer o grupo do Chiquinho para tentar desestabilizar o atual grupo que está no governo, que é o grupo do PT, liderado pelo prefeito Marcelo Oliveira. Fica aí também esse ponto de interrogação e esse tabuleiro começará aí a ser desenhado. Esse jogo em Mauá, ele é muito sensível, gente. Por quê? Né? Os bastidores também deixam muito claro a pulverização dos votos. E aí, eu quero começar a falar sobre os deputados estaduais, sobre os pré-candidatos a deputados estaduais agora. Nessa corrida, o que a gente tem em jogo? Vou pedir para voltar em mim aqui e vamos colocar as esposas. Ana Carolina Serra, deputada estadual, esposa do Paulo Serra, pelo Cidadania, e Carla Morando, esposa do Orlando Morando, que está afiliada atualmente ao PSDB, mas eu não acredito que ela fique no PSDB, deve estar esperando a janela para anunciar a troca de partido, e aí tá todo mundo curioso, né, para saber para onde que a Carla vai. Será que vai para o mesmo partido que o Orlando? Se não vai, enfim. Coloca a Carla e a Ana Carolina aí na tela, porque eu quero falar dessa disputa também de votos regionais, que é uma disputa saudável. Tem voto para todo mundo. O Grande ABC tem 2.100.000 eleitores, ou seja, dá para eleger 10 deputados estaduais e 10 deputados federais tranquilamente. Mas a gente sabe que não é assim, que as fronteiras, né, não tem porteira, o voto não é distrital, então entram muitos outsiders, muitos forasteiros e acabam levando votos, muitas vezes sem mesmo pisar na região ou, quiçá, ajudar a nossa região do Grande ABC. Mas vamos ver aí como é que vai ser essa disputa em todo o território aí entre Ana Carolina, Carla Morando, a Carla que faz também um trabalho brilhante, assim como a Ana Carolina. As duas já são representantes da região do Grande ABC. Outros dois deputados aí, o Thiago Auríquio, né, que é o filho do ex-prefeito de São Caetano,
Vamos colocar o Thiago aí na tela, o Thiago que está afiliado ao PL. E aí tem aí uma questão também, um ponto de interrogação, porque ele é muito ligado ao Maurício Neves, o presidente estadual e deputado federal do Partido Progressista. Será que o Thiago Auricchio vai para o PP nessa eleição ou continua no PL? O que vai ficar mais fácil? O Auricchio está no PSD, né, o pai. Será que vai levar o filho para lá? O Thiago aí na tela. O Thiago que tem aí grandes chances. Será que ele vai querer disputar a eleição em 28? Será que o pai volta? Então, São Caetano está uma incógnita. O que a gente sabe é que pai e filho vão disputar as eleições. Agora vamos falar do PT. Lá em Mauá a gente tem o atual deputado Rômulo Fernandes, que aí é que entra a cereja do bolo. O que eu ouvi? Vamos colocar o Rômulo aí na tela? Existe a possibilidade de, em 2028, o Rômulo ser o sucessor do prefeito Marcelo Oliveira? Existe. Mas como é que vai ser feita essa costura? Porque nos bastidores, o que falam é que o Elcio, que já está subindo no palanque, que já está aparecendo um pouquinho mais, o Elcio, que o prefeito gostaria que o Elcio fosse o sucessor, isso é o que rola na boca das fontes que a gente escuta, mas o Elcio é o atual secretário de governo. E aí, o que eu escutei, né? Porque na política falam muita coisa, viu, Gil? A Fernanda Oliveira, que é a esposa do prefeito Marcelo, parece que também está indo em tudo, está começando a aparecer. E aí tinha uma costura para ela também disputar a eleição para deputada. Não sei, tá? Isso é conversa de bastidor. Não consegui falar. É claro que eles vão negar tudo isso pra gente agora, ninguém vai falar que sim ou que não, mas eu gostaria que colocasse. Não, essa é a Zana, lá de São Bernardo. Eu gostaria que colocasse o Rômulo, o Elcio e a Fernanda na tela, para eu fazer uma conclusão final sobre a cidade de Mauá. Por que tudo isso? Porque a gente tem o Átila Giacomussi, que é o grande deputado da cidade, que foi o mais votado, que foi prefeito, foi para o segundo turno na eleição do ano passado, ano retrasado, mas que acabou perdendo a eleição, e que havia aí um burburinho sendo espalhado na cidade, que o Átila seria candidato a deputado federal, o que acabou caindo por terra. Eu conversei com uma fonte muito ligada ao Átila hoje, e essa fonte disse: Gabi, o Átila é candidato a deputado estadual pela União Brasil, o acordo é com o Milton Leite, ele poderia ser candidato a federal numa outra costura. Vou pedir para baixar um pouquinho a trilha também, por favor, pessoal da técnica. Então vamos colocar aí na tela. Átila, tá aí, o Rômulo e a Fernanda, a esposa do prefeito Marcelo, que estão ventilando, né, essa possibilidade da Fernanda ser candidata, mas aí o Rômulo seria federal, sabe? Não fecha muito a conta, mas o nosso papel está aqui para ouvir e para começar a mostrar para o eleitor, para a nossa audiência, como que a política está se organizando, porque daqui a pouco começa todo mundo bater na porta da sua casa, fazer comício na porta da estação do trem, na porta do terminal. Tá aí todo mundo na tela, o Rômulo, o Elcio e a Fernanda. É um triângulo todo aí da ala petista da cidade de Mauá. Então, como é que seria feita essa conjuntura? O Rômulo seria federal, a Fernanda estadual, o Rômulo ganha o prêmio de ser deputado federal para o Elcio ser o sucessor. O grupo estaria de acordo, porque o PT tem muito isso, né? Hoje, por aclamação, eu não diria, mas quem tem mandato tem respeito e tem poder de voto, o Rômulo seria o sucessor. Agora, imagina se o Rômulo perde uma eventual eleição para deputado federal, como é que ele vai ter poder de voz para dizer, não, mas o acordo é que eu seja o sucessor, e aí o prefeito bate o pé e fala, não, mas você não tem mandato, e hoje nas pesquisas, quem aparece melhor aqui é o Elcio. Então é um jogo muito delicado, um jogo que tem que ser muito bem desenhado, e aí eu acho que quem ganha com tudo isso, aí eu vou pedir para colocar o Átila aí na tela, é o Átila, porque ele está sozinho, está isolado ali, né? A gente tem aí a pré-candidatura do Leonardo Alves, que foi falado um pouquinho mais cedo, se quiserem colocar aí na tela o Átila, o Leonardo Alves, hoje pela manhã, deu uma entrevista para o Marcelo Ferreira, nosso repórter lá da cidade de Mauá, tá aí o Átila,
qual que é a minha leitura, Gil? Todas essas pré-candidaturas a deputado estadual na cidade, a deputados estaduais na cidade de Mauá, são para desidratar a candidatura do Átila, e aí tudo isso liderado pelo grupo político do prefeito Marcelo e até mesmo do Chiquinho do Zaira, que é o maior articulador que a cidade de Mauá teve até hoje. Na minha avaliação, ninguém consegue mexer esse tabuleiro mais do que Chiquinho do Zaira. Mas acho que Leonardo é um quadro que tem mesmo que disputar a eleição, não vai perder nada, se perder a eleição continua vereador, é jovem e política é a arte de quem sabe perder. Vamos lá para a cidade de Diadema. Diadema, o ex-prefeito Felipe do PT já publicou nas suas redes sociais e ele também esteve aí conosco, o Josa Queiroz. Ele é vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Da última, bateu na trave, teve quase 50 mil votos. Coloca o Josa aí na tela pra gente, ou volta aqui para mim. O Josa bateu na trave na eleição passada para deputado e agora vem novamente nessa disputa no campo progressista da esquerda e, na minha avaliação, acho que vai ficar surfando sozinho lá em Diadema por enquanto, neste campo progressista, tá, gente? E o Josa também é um dos nomes aí para 2028 na disputa à Prefeitura de Diadema contra a reeleição do prefeito Taca. Então, não vi nenhum movimento ainda do prefeito Taca, que tem acordos com vários deputados ali na cidade e está fazendo a lição de casa, que está certo, que não tem que se fechar com um candidato só, mas que, na minha leitura, hoje o Josa pode ser, sim, um futuro adversário na urna, porque já é na Câmara Municipal de Diadema. Vamos para São Bernardo do Campo, gente. São Bernardo do Campo, eu falei lá no início, falei do Orlando Morando, mas agora quero falar do prefeito Marcelo Lima, que está fazendo um suspense em quem ele deve lançar a deputado estadual e deputado federal e que deve ajudar outros colegas também. Ele tem um compromisso com a Renata Abreu, que é a presidente nacional do partido dele, que esteve por vários finais de semana na cidade de São Bernardo do Campo, acompanhando as atividades. Mas, agora sim, coloca a foto da Zana aí, que é a primeira-dama da cidade, que mudou completamente o seu visual durante as eleições, que veio aí durante esse ano todo se posicionando, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas se o prefeito Marcelo Lima vai lançar a Zana ou se ele vai lançar a vice-prefeita Jéssica Corme. Aí eu não sei. E aí, esses votos, né, esses votos para deputado em São Bernardo do Campo, aí sim vira um campo de guerra entre Orlando, Marcelo. Então, tem voto para todo mundo? Tem, gente, mas vira... aí é o que eu disse no início. Aí tá aí a Zana, né, que é a primeira-dama da cidade de São Bernardo do Campo. E aí teremos muitas mulheres, isso que eu fico feliz, viu, Gil? Muitas mulheres na disputa, mas a gente ainda precisa saber. Tudo isso antes do carnaval, nada muito decidido, mas eu quis trazer essa leitura, essa avaliação para vocês aqui hoje, porque eu conversei com muitas pessoas da política e da nossa região do Grande ABC, e amanhã eu vou trazer as informações do Alto Tietê. Cada dia da semana eu vou escolher uma região para trazer essa análise, trazer esses players, e mostrar para a nossa audiência quem são esses possíveis candidatos que vão fazer promessas de ajudar a nossa região, a sua região, e depois é hora da gente cobrar, né, Gil? Pois é, Gabi, olha, esse painel todo que foi desenhado aqui, tem uma coisa que é bem característica. Nós temos apadrinhados e caciques, não é? Todos eles muito bem apadrinhados, e aqueles que não são apadrinhados são os padrinhos, então são os caciques. De tudo isso que você desenhou, anotei uma série de coisas. Eu acho que a disputa mais acirrada, pelo que fizeram durante todo esse período eleitoral aqui e de mandato, Carla Morando e Ana Carolina. Como deputadas pela região do ABC, eu acho que foi muito bem dividido, trabalharam muito bem, eu acho que essa disputa vai ser a mais acirrada pelo que elas fizeram. Todos os outros fizeram individualmente, mas nada
tão efetivamente e com tanta competência como elas duas. E me chama uma atenção que eu queria a sua opinião. O Átila apagou com uma borracha do tempo todo aquele passado de Mauá, bem escuro, que nós cobrimos a época, uma época bem difícil para Mauá. Você acha que aquilo tudo está esquecido e não vai pesar agora? Gil, eu acredito que pesa, que o que foi feito e falado está gravado e publicado, mas o Átila, eu digo que ele é aquele político tradicional, né? É pão e circo. O Átila, ele é carismático. O Átila, ele consegue, mesmo com quem não gosta dele, ele consegue abraçar, ele consegue trazer, né, aquele eleitor, até aquele eleitor que está xingando ele, porque essa é uma característica dele. Então, eu acredito que a oposição deva utilizar isso novamente, mas eu te digo uma coisa, Gil. Ele foi para o segundo turno nas eleições de 2024 em Mauá. Ora, perdeu por 20 mil votos para a máquina pública, uma grande quantidade, mas a eleição para deputado é uma outra eleição. É uma conjuntura completamente diferente. A gente precisa ver qual vai ser o palanque que o Átila vai subir, o que o Átila vai falar, o que ele vai propor. E a gente não pode esquecer que os processos dele foram anulados, né? Então, a parte deles, ele tem alguns processos ainda acontecendo, mas ele tem esse trunfo na manga para dizer, olha, vocês estão dizendo isso, mas meus processos foram anulados. Então, hoje ainda, se o PT, né, o grupo do prefeito Marcelo, não montar uma estratégia para lançar outros candidatos na cidade de Mauá e tentar usurpar esses votos que estão na mão do Átila, que na minha leitura, 1/3 dos votos válidos de Mauá são dele, eu acredito que o Átila faz novamente a sua eleição, ganha e vem de novo para 28. Ele tem esse anseio, né, de recuperar a prefeitura e tentar fazer diferente. Bom, Gabi, é um cenário que foi muito bem desenhado. Nós estamos no dia 12 de janeiro, quer dizer, 12 dias de um ano que está começando, para um cenário muito ainda cheio de remendos e articulações. Vai ter gente que vai mudar de partido, vai ter gente que vai mudar de lado, vai ter gente que vai se associar, aquelas associações comuns na política, né? Pessoas que você jamais imaginaria conversando, estarão de mãos dadas e abraçados em palanques. Então, eu acho que é muito cedo, mas você desenhou um painel perfeito em relação à região do Grande ABC. Realmente, o título diz tudo: Guerra de Titãs no Grande ABC. É peso pesado, é briga de gigante mesmo. E aí, cabe à população ver quem é que vai nocautear quem, né, Gabi? Exatamente, Gil, e é claro, o nosso papel aqui é sempre trazer a notícia com veracidade, com verdade e na palma da sua mão. Lembrando que esse conteúdo vai ficar disponível no nosso portal, então você pode assistir quantas vezes quiser e os principais momentos estarão nas nossas redes sociais. Eu volto amanhã ao vivo às 7 horas da manhã com mais informações para o download da notícia, primeira edição. Bom jornal aí para vocês, Gil, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Gabi, boa noite aí na Itália, boa tarde aqui no Brasil, até amanhã, nos vemos amanhã. Obrigado, Gabi.